Oi, gente, como vocês estão? Nossa vida agora não tá muito fácil. Cara, nossa vida momento. tá bem difícil. Esse vídeo aqui, vou falar uma coisa séria. Esse vídeo aqui... O melhor Não, esse vídeo, ele não é o melhor vídeo desse canal. Ele deve ser, talvez seja, não sei. Mas ele é para as pessoas que estão aqui com a gente, conversando com a gente há tanto tempo. A gente tem que conversar umas coisas aqui pra gente poder continuar o nosso trabalho de uma maneira razoável. Então a gente tem que se entender para poder seguir, assim, tipo, repactuar umas coisas para poder seguir, se reentender para poder seguir. Isso aqui é importante, eu acho. Total. Então a gente tá aqui. Vocês sabem o que aconteceu? Não sabem? Eu vou explicar. Eu quero explicar. Não, pode explicar. Quero ver como é que você vai explicar. Então, a Flor fez aquela piada naquele vídeo lá do Para de Fugir de Você Mesmo, uma cena ruim, mas enfim, uma cena ruim, uma cena ruim. Discussão, boa cena, má cena, não importa. Uma cena de quero esfregar. Enfim, falou o negócio do... porque vai ter gente vamos replicar que eu tô dizendo como se isso fosse real. E aí isso virou uma mega questão, então a gente tá recebendo ameaças e xingamentos. Estamos sendo xingados, humilhados. E, tipo, vamos invadir a casa de vocês e destruir sei lá o que, a gente sabe onde vocês moram, coisas desse tipo, que eu acho que muita gente passa por isso nesse nosso Brasil de meu Deus. Passa por essa situação de, enfim, dessas coisas que são da dificuldade do diálogo, da dificuldade de entendimento, da dificuldade da partilha dos conteúdos, da dificuldade da ironia, da falta de ironia, da falta de possibilidade de brincar, enfim, da falta de reflexão, da inviabilidade do contato com o outro. Isso, para mim, de verdade, me deixa assim muito, muito, muito agoniado, assim, meio, caraca, é sério que a gente está passando por isso? Que loucura, gente, meu Deus, que coisa estranha. Porque vocês sabem que o trabalho nesse canal aqui e sempre foi com desvios e erros e tal, mas de uma tentativa de diálogo. Enfim, e aí... Então, nesse caso, na minha cena, eu usei uma agressividade que eu diria que tá dentro de um universo, tá dentro de uma forma de se expressar, de colocar e de fazer talvez uma catarse coletiva com as pessoas. Até porque eu achava... ignorância minha, ingenuidade minha, burrice minha, que eu estava protegida dentro dessa nossa bolha aqui e que eu poderia falar o que eu quisesse, como se eu estivesse na sala da minha casa, porque afinal eu estou na sala da minha casa. E eu achei que eu poderia falar aquilo, que eu poderia jogar aquilo no mundo de uma forma, fazendo uma piada, dizendo inclusive que eu estava fazendo uma piada, que aquilo era uma cena, que eu estava imitando inclusive um youtuber famoso aqui, nesse nosso YouTube maravilhoso. E só que eu usei um tipo de agressão que eu acho que muita gente não conseguiu entender que era uma forma de dizer o que eu estava assim, de colocar para fora a minha indignação, meu desespero, minha raiva. E muitas vezes isso a gente usa esse tipo de ferramenta e fala assim, e é irônico, ou brinca, ou faz uma cena para que a gente não coloque isso no mundo, né? De verdade, para que a gente brinque sobre isso e aí a gente possa seguir a vida. Por isso tanta gente se identificou e riu, e entendeu e falou, cara, total. E muita gente ficou ofendido, achando que era aquilo que eu queria que alguém fizesse, ou que era aquilo que eu queria fazer. Ou que você iria fazer. Ou que eu iria fazer, que eu estava dizendo que eu iria fazer, ou que eu estava desejando para alguém. O que, para mim, é uma certa loucura. Mesmo. Loucura é loucura, né? A gente fala que a gente quer... Vontade de esganar uma pessoa não quer dizer que você vai esganar uma pessoa, né? Vontade de matar uma pessoa não quer dizer que você vai matar uma pessoa, né? Não quer dizer. Aí a gente entra em situações assim que essas me preocupam de verdade, gente, numa boa, assim. A gente vai chegar no limite do para que serve o humor ou a arte. Assim, o que a gente está fazendo é arte, não é? Que diabos é isso aqui? É uma encenação, não é? É uma cena, não é? Tem uma performance, não tem? Mas
para mim é meio desesperador que a gente perca a capacidade de brincar, de aliviar por uma certa construção performativa algo que seria inviável de outro jeito. Se a gente perder isso, eu acho que... E aliviar uma coisa que você está sentindo, que é uma... então, a arte, não que a gente esteja fazendo arte aqui, talvez a gente não esteja, mas a arte cumpre uma das funções dela, eu acho, é que a gente consiga colocar no mundo de uma maneira sublimada, assim, né, e num rebatimento de representação, algo que não seria viável no mundo em si, né? Então, algum desejo que não caberia, por exemplo, alguma agressividade que não caberia. Então, a gente usa um rebatimento artístico para falar disso. Então, a gente usa, por exemplo, Quer falar? Não, porque nesse rebatimento você se identifica e aí, com essa identificação, você consegue elaborar em você questões que você sente, mas que você não pode colocar no mundo. Então, a identificação narrativa, a catarse, né, a peripécia do herói, você faz a catarse com ele, você acompanha a narrativa dele e faz esse processo catártico de elaboração, né? De então identificação e elaboração. Quando o herói vai lá e mata o bandido, o vilão do filme, e a gente fala, é isso mesmo, ele tem que matar o vilão, e a gente fala, que bom, e a gente torce por isso. Quando o Martin, por exemplo, vamos pensar, né, uma coisa falando de criança, assim, por exemplo, por que crianças, meninos especialmente, mas crianças gostam de filmes de luta? Porque ele acha um jeito ali de vislumbrar, de experimentar, de atuar por identificação a agressividade dele, né? Sem precisar bater em pessoas na escolinha, sem precisar ser a pessoa que faz bullying, sem precisar de nada disso. Então ele brinca disso, a gente brinca das coisas, e a gente tem que entender quando a gente está brincando. E parte do brincar é reconhecer que aquela agressividade existe em você, em algum grau, e você consegue brincar com ela. Né? Você consegue brincar com aquilo, você não precisa travar aquilo lá dentro, recalcar aquilo tudo, sofrer com aquilo tudo, ou atuar aquilo de maneira sem filtro e botar pra fora e bater em alguém realmente, xingar alguém realmente. Não precisa disso. A gente pode discutir se a sua brincadeira foi boa, foi ruim, ou sei lá o quê. Assim, é uma discussão que a gente tem aqui em casa. Várias vezes a gente termina um vídeo e fala, eu acho que a brincadeira é ruim. Porque ela chegou nas pessoas, porque pessoas se identificaram com aquele tipo de violência. Sim. Aquela violência, elas gostaram daquela violência, na verdade. Porque ela serve, porque assim, eu falei no vídeo de ontem, na live de ontem, sobre esses mecanismos de projeção que a gente faz, né? A gente bota a violência no outro. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui no nosso trabalho com o que a gente coloca, porque aí vai ser identificado e projetado de volta, né? Claro. Então se a gente coloca um conteúdo violento, agressivo, ele vai gerar um tipo de identificação e de projeção, né? A partir daí, né? Porque a pessoa vai olhar e vai falar, tá vendo? Vai virar tudo isso, porque a gente abriu o campo desse código que pra gente era um outro código, que pra gente era um código de brincadeira, que era um código de olha o absurdo que estamos vivendo e olha o absurdo que podemos dizer, olha o absurdo que estamos sentindo e olha o absurdo que podemos dizer. Mas para os dois lados isso é ruim, no sentido de que quem entendeu a brincadeira, se identificou com aquela agressividade e falou, você me representa, né? Também me representando muito. Também não serve de nada. Não leva pra lugar nenhum. Não leva pra reflexão, não leva pra elaboração. Não leva. Mas é uma catarse coletiva, de dizer, eu tô junto, eu também tenho desejo disso, porque eu também fico indignado, porque eu também me sinto frustrada, porque eu também me sinto injustiçada com a situação que a gente tá vivendo hoje. Só que essa também a gente tem que entender que é a nossa bolinha aqui. Mas eu não sei se a Flor, depois disso, a gente ficou se perguntando, mas será que foi muito sem noção mesmo que a gente fez? Não, as pessoas xingando a gente e tal, não é isso, mas é assim, poxa, será que cumpre alguma função fazer esse tipo de brincadeira? Eu não sei, é uma questão para se pensar, não sei mesmo, assim. Porque, por outro lado, você poder extravasar esse negócio, poder fazer uma catarse disso e tal, e depois elaborar, e fazer a catarse, e brincar, e ser agressivo, eu acho que isso também tem a sua função. E é claro que isso, o vídeo, ou esse momento que eu falo, o que as pessoas que, sei lá, que seguem a gente aqui, por exemplo, alguém pegou o vídeo e postou no Twitter.
E várias outras pessoas retuitaram isso e tal. Então isso chegou em várias pessoas. Sim. Quer dizer, várias pessoas estão com esse sentimento de frustração, de injustiça, de impotência. De raiva. De violência. Então muita gente tá... Não foi à toa que virou Trend Topics do Twitter. Não é porque... É porque todo mundo tá se sentindo assim. Todo mundo, óbvio que não, mas muita gente está se sentindo assim. Então... O que eu falei serviu pra muita gente olhar e falar, caraca, é isso. Só que ao mesmo tempo tem uma outra galera que vive uma outra realidade que olha aquilo e fala, como assim ela falou isso do presidente? Porque não entende que aquilo é uma cena. E aí, pra mim, isso é uma coisa muito complicada. Porque quando a gente não consegue entender a ironia, quando a gente não consegue entender a piada, quando a gente não consegue entender que o fato de você falar... que é isso que você quer fazer, que é uma coisa terrível, grotesca, claro, obviamente, não quer dizer que você vá fazer, não quer dizer que você deseja que alguém faça, não quer dizer, repito, não quer dizer. Então você que tá aí agora, gritando, se esgoelando, botando 5 mensagens com a mesma frase, dizendo sei lá o quê, me xingando, ou me criticando, ou dizendo que eu sou gorda, ou magra, ou feia, ou bonita, ou sei lá o quê, ou sei lá o quê, sei lá o quê, cara, tá tudo bem. Entendeu? Se você se sentiu muito indignado, só tô dizendo pra você que eu não desejo isso pra ninguém e eu não quero que ninguém faça isso com ninguém. Era uma piada, era uma cena. É isso que eu faço da minha vida profissional. Eu faço cenas. Tem cenas que são piores, tem cenas que são melhores. Você é uma atriz falida, agora você virou YouTube porque acabou a lei. Eu sou uma atriz falida. Então, gente, aliás, vamos um dia conversar sobre a Lei Rouanet, porque me dá um desespero a falta de conhecimento das pessoas sobre esse troço. E eu queria falar mais... Eu sou um crítico da Lei Rouanet, hein? Olha lá, eu sou bastante crítico da Lei Rouanet. Manuel, bastante crítico bastante, mesmo. Desde muito antes, assim, sempre fui muito encrencado com a Lei Rouanet por conta do funcionamento dela. Mas minha pergunta é, quem está criticando a Lei Rouanet realmente leu a Lei Rouanet? Entende como ela funciona? Eu li várias vezes, coloquei projetos lá, lidei com ela. Você fez isso? Inclusive, quem tá xingando a gente aí, porque a gente fez o vídeo e falou aquilo, fez a piada, viu o vídeo todo? Ou viu só o recorte? Viu a parte que eu falo que é uma cena? Ou não? Ou só pegou aquele recorte que você recebeu no seu grupo do WhatsApp? Porque eu gostaria de dizer pra você, que tá aí agora xingando a gente, que talvez, cara, esse canal seja legal pra você. Talvez você possa ficar aqui. Talvez você tenha descoberto a gente, talvez você possa ficar. Vai que tem e a gente vai te aceitar. É. A gente vai te aceitar. Tá tudo bem. Você xingou a gente tá afim de xingar todo mundo, gente. A gente tá com raiva, a gente tá com ódio. Só que a gente precisa perceber isso na gente. A gente precisa perceber, senão a gente não vai caminhar. Então talvez alguém aí, e eu espero que alguém, umzinho que seja, fique. E quem sabe a gente possa pensar coisas, elaborar coisas. Aí dizer isso, quando a gente é incapaz de reconhecer a agressividade na gente é incapaz de reconhecer, por exemplo, que qualquer representação ou arte e tal cumpre essa função. Então a gente vai dizer, esse personagem ele é, por exemplo, agressivo, então essa obra é agressiva. Não, muitas vezes, cachorro latindo, a agressividade do cachorro. Muitas vezes um personagem é agressivo em uma obra para denunciar a violência. Isso é importante de pensar. Isso é importante de entender como é que funciona uma estrutura narrativa, uma estrutura de rebatimento de performance, de representação. Às vezes, a gente faz personagens vis e terríveis, agressivos, violentos, sei lá, abusadores terríveis, e a gente não está defendendo a violência ou o abuso, não é isso. A gente está usando aquilo para olhar para aquilo e pensar sobre a nossa violência, o nosso abuso, que a gente sofreu, que a gente atuou na vida já, sei lá, a nossa violência, entendeu? Então, é importante que a gente consiga reconhecer a nossa violência. E a Flor estava lá usando esse rebatimento dessa performatividade dela, que aqui é estranho, porque nem parece uma cena, mas é um pouco uma cena. Mas, gente, eu canastro tanto, eu não consigo entender como é que vocês não conseguem ver que eu tô canastrando. É uma brincadeira. Então, esse canal tem uma coisa específica, porque a gente não está com figurino lá e tal, fazendo uma voz, assim e tal, mas a gente está fazendo, a gente está brincando de. Não quer dizer que seja mentiroso, várias vezes é super real. É super verdadeiro nesse sentido, sei lá o que quer dizer isso. Mas às vezes não, às vezes é uma brincadeira mesmo.
Então, a gente precisa conseguir entender as coisas, galera. A gente precisa conseguir olhar e perceber, essa brincadeira aqui é o quê? Eu não achei boa essa brincadeira, galera. Acho que não, acho que mais pra cá, acho que mais pra lá. E assim a gente vai se entendendo, vai conversando. Eu queria falar uma coisa. Não é corona, desculpa, gente. Queria falar uma coisa que é muito séria, que também... Olha, mas Deus vai te castigar pelo que você falou. Isso a gente ouviu mais de 4.000 vezes nos últimos... Mais de 4.000 vezes. Deus vai trazer 3 vezes pra sua família tudo que você desejou Deus vai trazer 3 vezes pra sua família tudo que você desejou. Uma coisa que eu queria falar muito sobre que é o seguinte. Ninguém falou pra mim ou me perguntou em todas as redes que a gente tem, ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. No Instagram eu até fechei os comentários porque era tanta bizarrice assim. E tipo, eu sei onde você mora, eu vou aí entrar. Era tanta bizarrice que o meu tio, por exemplo, que é uma pessoa que gosta muito do presidente e tal, ele falou pra mim agora, mandou uma mensagem agora pra mim dizendo a seguinte coisa, dizendo assim: Maria Flor está para ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional por ameaça ao presidente da República. Se prepara que vem chumbo grosso. Essa pessoa é meu tio. Aí se a gente tá falando de lei de segurança nacional por uma brincadeira Aí eu fico no pensando, YouTube, será que o pessoal o mundo acabou não mesmo. tem mais nada pra fazer? Realmente eles querem pegar essa minha fala e querem me processar, e querem processar o canal, e querem... Mas aí a gente vai ter que realmente se perguntar sobre as dinâmicas de limite do que a gente pode falar ou não pode falar, né? E a gente vai ter que pensar o que é censura e o que não é censura. Porque se você fala uma coisa, tudo bem, foi terrível o que eu falei, mas tem pessoas que falam mal do presidente e não tão agressivamente, fazem brincadeiras, fazem piadas e também são humilhadas, execradas e xingadas e tal. Isso não é um tipo de censura também? Você fazer um vídeo, de repente, que você tá extrapolando uma barreirinha ali e sendo mas aí performativo. Aí essa pergunta volta pro nosso lado da história, que é qual o limite da piada, né? Qual o sentido da piada, o limite da piada, para que serve a piada? Serve pra gente pensar, serve pra gente não pensar? A piada com o oprimido, por exemplo, tantas vezes a gente discute isso, o Danilo Gentili, esse tipo de gente que faz piadas que a gente acha escabrosas e tal, e a gente ataca. E por quê? Então, vale pra gente pensar. Eu acho que tudo isso vale pra gente pensar. Eu acho sempre que isso tem que ser uma chance da gente pensar e da gente olhar e falar, peraí, cara, o que você tá dizendo? Calma, vem aqui. Enfim, é isso que a gente está tentando fazer aqui e vai continuar tentando fazer. Com desvios, com erros e com tentativas, novas tentativas. Falhar de novo, falhar melhor. Mas, por outro lado, pra mim, pessoalmente, acho interessante observar um outro universo inteiro que pra mim não existia. Eu tava aqui tranquilona, falando com vocês, a minha rede super amorosa, minha rede no Instagram super amorosa, a gente aqui postando nossa vida, nossa casa. Eu sou uma pessoa que faço stories sem nada, sem maquiagem, sem coisa nenhuma. A gente mostra meu cachorro, minha casa, meu enteado, tudo. A gente tá aqui aberto. E de repente, você fica tão à vontade, que você acha que você pode falar qualquer coisa. Talvez não seja talvez você não possa falar isso. Talvez você tenha que modular a sua fala, né? Dizer, caraca, tô com muita raiva disso, daquilo. E não posso fazer uma cena. O que eu acho uma pena. Porque eu acho que a cena, ela é catártica e ela serve para as pessoas. Mas tem que observar, tem que ficar atento a isso, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, saber que existe toda essa galera que tá com muita raiva, que tá xingando, que tá querendo esbravejar e xingar e bater nas pessoas, sei lá o quê, é importante saber. É importante. Eu vi cada perfil terrível, assim. Terrível no Instagram. De pessoas muito violentas, que eu não sei nem como é que pode o Instagram permitir que as pessoas tenham aqueles perfis. Isso é uma coisa também que a gente precisa se perguntar, né? Enfim, é complicado. O que foi que você tá assim? Eu tô pensando, me entristece um pouco, mas vamos lá, vamos seguir.
Não, me entristece muito, a gente ficou muito triste, eu fiquei muito triste, eu perdi o sono, eu fiquei achando tudo muito bizarro. E me entristece que eu fico pensando a gente falando isso aqui agora, e tem as pessoas que acompanham a gente que vão responder de maneiras amorosas, eu acho, espero, e imaginando tudo que vai vir também nesses comentários aí abaixo, e imaginando que essa rede vai, sabe, assim, como é que vai ser, vamos lá, se a gente, vamos tentar manter um diálogo. É duro, cara, não que a nossa vida seja dura, mas esse mundo que a gente inventou de setorizações de pensamento e de discurso tão radical e de realidades construídas e paralelas, assim, é um mundo muito duro, que a gente não... Pô, a gente tá vacilando, cara, na minha opinião, vacilando com isso, não conseguindo conversar. E aí... Eu não sei onde vai parar. E é isso que me deixa triste. E eu acho que, de certa forma, isso é triste, por um lado, mas, por outro lado, a gente estava conversando uma coisa aqui muito interessante antes da gente começar a fazer o vídeo, que é... A gente vive nas nossas realidades, né? E você... Só que a realidade não é a realidade, né? A realidade, o real, ele não existe. Ele é inventado. Então, a gente vive na nossa realidade aqui, que a gente tá inventando, que faz sentido pra gente. Outras pessoas que xingam a gente, que não entenderam a piada e tal, tudo bem. Você que tá aí me xingando agora, tá tudo certo. Elas vivem outra realidade, com outro tipo de pensamento, com outro WhatsApp que roda, com outro Instagram, com Sim. outro YouTube, com outras ferramentas estão lá acontecendo. E outras ferramentas estão aqui acontecendo. Eu tô recebendo um monte de informação, a pessoa também tá recebendo várias outras. E esses dois universos, que são reais, eles não se encontram, nunca se encontram. Agora eles se encontraram. De um jeito terrível. De um jeito terrível, terrível. Mas aí eu vou querer cooptar você que tá aí me xingando agora. E dizer, cara, talvez seja legal pra você ficar aqui. Talvez você possa olhar a sua agressividade aí me agredindo e pensar, caraca, será que eu tô agredindo ela porque eu queria muito agredir alguém e de repente ela me deu a chance de eu agredir alguém? E aí eu vou agredir mesmo? Eu tô servindo aqui, estamos servindo saco de pancada agora, mas então que isso sirva pra alguém pensar sobre a sua própria maluquice. Como eu tô pensando sobre a minha própria maluquice e minha própria agressividade. Foi? Seja bom? Achei justo. Até amanhã, pessoal. Não, até amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui de novo.